Bom dia. Bem-vinda de volta. Então, pelos próximos 2 ou 3 dias, vou provar para vocês que o réu atirou e matou a esposa com quem era casado havia 13 anos, Rosa Kramer. Isso aconteceu por volta das 6 da manhã, no dia 23 de julho de 2024, na residência do casal, Avenida Hillcrest, número 2641, em Pensacola. Agora, o réu está sendo acusado de homicídio premeditado em primeiro grau, o que significa que eu preciso provar para vocês que o réu a matou. E então, no momento em que ele a matou, ele já tinha isso em mente. Ele tomou a decisão de matá-la antes de cometer o ato. Isso é homicídio premeditado. Então, ao longo dos próximos 3 dias, vocês vão ouvir muitas evidências, de várias formas diferentes, de que havia problemas no casamento deles. Vocês vão ver e ouvir evidências, muitas mensagens, mensagens de texto, mensagens do Facebook entre os dois. Vocês vão ouvir membros da família da Rosa falando sobre. Vocês sabem que eles estavam cientes de que havia problemas no casamento. Vocês ouvirão a colega de trabalho do réu. A Ré foi repositor no turno da noite na PetSmart. E ela trabalhava meio período. Ele contou para a gerente dele lá na PetSmart, 2 ou 3 meses antes da morte da Rosa, que eles estavam tendo problemas e que ele sabia que a esposa dele ia deixá-lo. Agora, a falecida no caso, Rosa, ela era flebotomista e estava angustiada com o fim do casamento. Ela estava deprimida. Ela tinha tirado uma licença do trabalho, ou tentou tirar uma licença, e acabou perdendo o emprego. Quando ela morreu, não estava trabalhando. Havia problemas financeiros no casamento. Havia uma casa envolvida. Havia contas a pagar. Tudo isso contribuía para o estresse no casamento. E a Ré estava muito chateada com isso. Vocês ouvirão que 1 ou 2 semanas antes da morte dela, Rosa saiu de casa. Ela foi morar com o pai e estava ficando lá. E durante o tempo em que ela esteve ausente antes de morrer, desde que saiu até o momento em que foi morta, o estresse conjugal só continuou a aumentar. E você vai ver as mensagens entre Rosa e Tim sobre isso. Agora, tudo meio que chega ao ápice no dia 22 de julho. No dia 22 de julho, Rosa enviou um e-mail para o réu, onde aparentemente disse que tinha terminado. Que tinha acabado. E vocês verão as comunicações, algumas das mensagens entre eles no dia 22, principalmente dele, porque ela realmente não responde muito ao réu. E ele está tentando fazer com que ela responda, ele está tentando fazer com que ela vá vê-lo. Ele está desesperado. E no final, ele a atrai para casa. Em mensagens do dia 22 de julho, ele a atrai para casa com a promessa de devolver certos itens que pertenciam à sua mãe falecida. E ele diz para ela ir logo cedo, vá logo cedo de manhã para que a gente não precise se ver, porque ele ainda estaria no trabalho. Lembre-se, ele trabalhava à noite na PetSmart. No dia 23 de julho, ele deveria trabalhar das 3 hadas às 8 hadas da manhã. E ele chegou para trabalhar às 3 horas da manhã no dia 23 de julho. E você vai ver o vídeo da PetSmart, onde ele chega ao trabalho. Mas então ele saiu às 4 horas e 25 da manhã e foi para casa. E quando ele chegou lá, quando ele voltou para casa, ele não estacionou na entrada da casa. Ele colocou o carro nos fundos da casa, se escondeu. Ele moveu o caminhonete para trás da casa. E essa é uma casa que não tem garagem. Não é uma casa onde eles normalmente estacionam no quintal. Ele teve que abrir a cerca, dirigir o carro até lá atrás, fechar a cerca de novo, e ele esperou por ela dentro da casa. Na manhã do dia 23, ela acordou cedo. Ela disse ao pai que ia até a casa para pegar algumas coisas. Ela voltaria. Esperavas que ela voltasse para levá-lo ao médico. E ela chegou a casa às 5 horas e 59 da manhã. Agora, às 6:12 da manhã. Você vai ver provas de que o réu começa a ligar para a irmã dele,
ligando insistentemente, repetidas vezes, até que ela atenda. A irmã dele mora em Milton. O nome da irmã dele é Dolores. Às 6h47. Há uma mensagem de texto do réu para a irmã dele que diz: "Você fez uma promessa, não volte atrás no que prometeu." E Dolores, a irmã dele, responde para ele: "Tim, você me disse que matou ela. Eu não posso ser cúmplice disso. Eu tenho um noivo e a filha dele para pensar." Pelo resto do dia, o réu e a irmã dele, Dolores, ficam trocando mensagens de texto por quase 12 horas, indo e voltando, falando sobre tudo isso. Eles discutem a morte de Rosa e exploram opções de como vão explicar isso ou de como ele vai explicar isso. Às 7h40 da manhã, você verá evidências de que o réu saiu de casa e levou o carro de Rosa até um parque a uma curta distância, que dá para ir a pé da casa. Dirigiu até o campo de beisebol e estacionou atrás de uma lixeira, fora da vista da estrada, e voltou a pé para casa. E então ele fica na casa, continua mandando mensagens para a irmã sobre isso, desconsiderando a legítima defesa, dizendo que o que ela fez, o que quer que tenha acontecido na casa, não era suficiente para ser considerado legítima defesa. No final das contas, eles trocam mensagens e ele decide que vai para a casa da irmã dele em Milton e se esconder lá. E ele vai mesmo. Ele vai para Milton pouco antes das 18h. Então, a maior parte das provas que vocês vão ouvir hoje é sobre como isso aconteceu, do ponto de vista da família de Rosa e das autoridades. Como eles estão. Vocês sabem, tentando descobrir onde ela está, relatar às autoridades e juntar as peças do ocorrido. E então, quando ela não volta para levar o pai ao médico, ele fica preocupado. Ele liga para outra filha, a irmã de Rosa, Lisa. Elas passam a trocar mensagens de texto. E Lisa tenta entrar em contato com Rosa, tenta ligar, tenta mandar mensagem, mas não consegue falar com ela. Por fim, tenta entrar em contato com ela pelo Facebook e há uma troca de mensagens, supostamente entre Lisa e Rosa. Mas Lisa começa a suspeitar, e com razão, que é o réu quem está mandando mensagens para ela e não Rosa, dizendo: "Estou na praia, só estou colocando as ideias em ordem, só estou tomando um drink." E isso continua por algumas horas também. Então você ouve que, afinal, Lisa chama a polícia para denunciar o sumiço da irmã. E é aí que a polícia entra em ação e começa a investigação do desaparecimento. Então você vai ouvir como isso progride. Você vai ouvir como o policial que atende a Lisa vai até a casa e eles olham ao redor. Ninguém está em casa, ninguém está lá, ninguém responde. Mas ele descobre as marcas de pneu na grama atrás da casa e acha que isso pode ser um problema. Então a investigação continua e você vai ouvir sobre como eles encontram o carro dela no parque. Como eles acabam entrando na casa e localizando os restos mortais dela no quarto dos fundos. Eles encontraram o cachorro dela lá, que também tinha sido baleado. O cachorro, na época, ainda estava... Você vai ouvir que o cachorro está vivo e bem, mas ele também tinha sido baleado e estava trancado na casa. E por fim, a polícia encontra o réu na casa da irmã dele, em Milton. E a polícia de Milton entra em contato com ele logo após a meia-noite, na manhã do dia 24. E vocês vão ouvir esse policial. Ele vai entrar e vocês terão a oportunidade de ouvir a interação através da câmera do painel do veículo dele, mostrando a interação dele com o réu. O réu afirma que não tem notícias da Rosa há mais de uma semana, que ela se mudou para a casa do pai, estavam se divorciando de forma definitiva e não voltariam a ficar juntos. Vocês vão ver fotografias dele depois que ele foi detido e as roupas que ele estava usando. Ele está usando uma camiseta da PetSmart e está de jeans, e o jeans tem respingos de sangue visíveis por toda a calça. Vocês verão fotos da cena do crime hoje e ouvirão os depoimentos da veterinária que examinou o cachorro e da médica legista. Espero que cheguemos a essa parte hoje, quando ouvirão o depoimento da médica legista sobre a autópsia.
Rosa foi baleada 4 vezes. 2 vezes na cabeça, uma vez na lateral e uma vez no joelho. Na quarta-feira, vamos começar a examinar o telefone do réu e o conteúdo do telefone dele. Explorar todas as mensagens entre o réu e Rosa, entre o réu e a irmã dele. As mensagens do Facebook que ele enviou para a irmã de Rosa, fingindo ser a própria Rosa. Você vai ouvir sobre a análise forense do sangue nas roupas dele, que corresponde ao sangue de Rosa. Você também vai ouvir sobre a análise forense da arma de fogo que foi encontrada no veículo do réu. E nunca existem casos ou investigações perfeitas. Você vai ouvir que uma arma de fogo foi encontrada no veículo do réu. Foram emitidos 2 mandados de busca para o carro, porque ela não foi encontrada na primeira revista, certo? No início ou na época em que isso ocorreu, em julho, ela foi achada em outubro, Mas estava lá no carro dele e foi testada. e a arma de fogo é a que disparou os tiros que mataram Rosa. Por fim, Vocês vão ouvir sobre a análise de geolocalização feita nos registros do celular do réu. Isso vai rastrear os movimentos dele. E vocês vão ver que ele vai para PetSmart trabalhar cedo na manhã do dia 23. Vocês vão ver que ele volta para casa cedo no dia 23. Vocês vão ver que ele vai ao estádio de beisebol às 7h30, 7h40 da manhã. Vocês verão que ele irá para Milton. Tudo isso nos próximos 3 dias vai deixar vocês com uma certeza além de qualquer dúvida razoável. Primeiro, o réu matou a própria esposa. E segundo, que houve premeditação. Obrigada. Obrigado, Sarachei. Sr. Benson, por favor, faça sua declaração inicial. Obrigado. Você não passa de um pedaço de merda. Rosa bate a mão na cômoda e olha para a arma. Meu Deus, ela vai me matar. Tim se aproxima lentamente da porta, esperando conseguir escapar. Por favor, pegue suas coisas e apenas vá embora, disse Tim. Vai se fuder. Rosa avança em Tim e começa a bater nele, chutando-o nos joelhos. Tim se curva. Rosa começa a socá-lo com um punho nas costas. Em puro instinto de sobrevivência, Tim empurra Rosa para trás. Se levanta. Corre em direção à arma. Cambaleia até lá, pega a arma, enquanto Rosa recupera o equilíbrio e investe contra ele novamente. Tim atira rapidamente na direção de Rosa. Há 14 anos, Tim conheceu Rosa quando ambos trabalhavam no Walmart. Eles começaram a namorar rapidamente e logo se casaram. Primeiro, moraram juntos em um apartamento na 9ª Avenida e depois compraram uma casa na Avenida Hillcrest. Tim e Rosa ambos tinham filhos de casamentos anteriores. Eles formaram uma família reconstituída e adotaram o cachorro Cody. Eles compartilhavam muitos interesses, como o amor pela NASCAR, e iam juntos às corridas. Eles gostavam de ir ao cinema. Eles mudaram de emprego. Tim passou a trabalhar à noite na PetSmart descarregando caminhões. Rosa começou sua carreira como flebotomista, trabalhando no Baptist, depois trabalhando no West Florida Hospital. Com o passar dos anos, Tim e Rosa passaram a só se cruzar. Tim trabalhava a noite toda, dormia o dia inteiro. Momentos juntos ficaram raros. Tim e Rosa passaram a se sentir mais como colegas de quarto do que como um casal. Eles se distanciaram emocional e fisicamente. Eles estavam tristes. Eles queriam recuperar o equilíbrio e voltar a ser quem eram quando começaram a namorar. Alguns meses antes disso, Rosa foi afastada do trabalho. Tim passou de tempo integral para meio período na PetSmart. Houve conversas sobre terapia. Infelizmente, isso nunca aconteceu. 2 semanas antes disso, Rosa foi embora.
Ela pegou alguns de seus pertences e foi morar com o pai. Como você verá em muitas mensagens de texto, Tim e Rosa tiveram dificuldades nesse período. Está claro que ambos ainda se amavam, mas o casamento deles acabou. Tim implorou para Rosa voltar, conversar com ele, tentar resolver as coisas. Ambos tiveram dificuldade para se adaptar a viver separados. Rosa foi até a casa algumas vezes para conversar, para pegar alguns de seus pertences, mas o relacionamento não podia ser salvo com apenas algumas conversas. Rosa continuou a retirar seus pertences pessoais da casa. Tim começou a se perguntar se ela algum dia voltaria e como ele continuaria pagando pela casa. Eles já estavam atrasados nas prestações da hipoteca. No dia 22 de julho de 2024, Tim e Rosa trocaram mensagens de texto e ligações sobre alguns itens que Rosa queria pegar na casa. Uma tigela da mãe dela, um álbum de fotos. Eles marcaram de se ver no dia seguinte e Tim esperava outra chance de conversar. Tim foi trabalhar na PetSmart no dia 23. Ele bateu o ponto por volta das 3 da manhã. Ele tinha muita coisa na cabeça e pediu para sair mais cedo. Ele saiu às 4:30 da manhã e foi para casa. Tim estacionou na entrada da garagem. Ele entrou e esperou Rosa voltar para casa. Com o passar do tempo, pensando que ela não viria, Tim enviou alguns e-mails para Rosa, dizendo que ia colocar as coisas dela para fora, no lixo. Pouco depois das 6 da manhã, Cody, o cachorro deles, late. Isso é um sinal para Tim de que alguém está lá fora. Rosa havia voltado. Ela tinha estacionado bem atrás de Tim. Tim vai até a porta da frente e deixa Rosa entrar. Rosa atravessa a sala de estar, que fica após a porta da frente, e se posiciona na cozinha. Ela se vira e Tim logo percebe que ela está chateada. O que vai acontecer com a casa? Rosa pergunta. Tim conta que a casa será devolvida ao banco. Estamos atrasados nos pagamentos. Rosa se oferece para comprar a casa de Tim por $10 mil. Tim recusa. Ele tirou $30 mil do seu plano 401k do Walmart para dar de entrada. 10 mil não parecia justo. E 15 mil? Tim recusa e Rosa começa a ficar irritada. Tim percebe que o rosto de Rosa começa a ficar vermelho. Ela está agitada. Tim também suspeita que Rosa está intoxicada. Você ouvirá o depoimento do legista que confirma isso, que Rosa tinha álcool, Xanax e THC no sangue no momento em que isso aconteceu. A discussão continua. Rosa não consegue entender por que Tim não quer vender a parte dele da casa para ela. Rosa vai pelo corredor e entra no quarto do casal. Lá estavam as coisas que ela queria levar. Tim a segue, querendo garantir que ela pegasse apenas as coisas dela e nada mais. Os móveis, as coisas que eles tinham comprado juntos, que, se eles se divorciassem, seriam divididas pelo tribunal. Tim entra no quarto atrás de Rosa. Ele passa pela cômoda, fica ao lado da porta do banheiro. Rosa está parada logo do lado de dentro da porta e fecha a porta depois que Tim entra. Onde está a tigela? Onde está o álbum de fotos? Tim não sabe e Rosa fica cada vez mais agitada. Por favor, só pegue suas coisas e vá. Rosa fica mais irritada. Rosa bate a mão em uma das cômodas. Posso pelo menos levar isso? Não. Isso vai ter que ser decidido no divórcio. A TV? Não. A voz da Rosa está ficando mais alta e ela está ficando mais exaltada. Tim vai se aproximando da porta, vendo que isso não vai melhorar. Rosa renova seu pedido para comprar a casa de Tim e Tim recusa novamente. Você não passa de um pedaço de merda. Rosa bate a mão na cômoda, bem ao lado da arma. Ela olha para a arma. Meu Deus, ela vai me matar. Você sabe o resto. Tim temeu pela própria vida quando atirou em Rosa. Ela era faixa preta
e Tim tinha problemas nos joelhos e nas costas. Quando Rosa olhou para a arma que Tim sabia que ela sabia usar, eles já tinham ido ao estande de tiro juntos. Rosa tinha sua própria arma. Ele sabia que era questão de vida ou morte. Ele não podia escapar sem virar as costas para Rosa e não queria se colocar em uma posição tão vulnerável. Então ele não recuou. Infelizmente, quando Tim disparou os 3 primeiros tiros, Cody ficou entre Tim e Rosa. Os 3 primeiros tiros atravessaram Cody e atingiram Rosa. Tim não quis fazer isso. Infelizmente, Cody está bem hoje. Após o tiroteio, Tim ficou devastado. Ele atirou e matou a esposa, mesmo agindo em legítima defesa. Ele estava em choque. Tim não sabia o que fazer. Ele nunca tinha passado por uma situação como essa antes, e ele começou a tomar algumas decisões ruins. Tim move o carro de Rose para um campo de beisebol próximo. Ele tenta ganhar tempo para decidir o que fazer. Tim começa a limpar o chão, mas ele não vai muito longe e para. Mais tarde, Tim vê que a irmã de Rose está tentando falar com ela. Ele envia mensagens para ela pela conta da Rose, simulando que Rose está na praia. Tim não tem mais a quem recorrer, então ele procura sua irmã, Dolores, que morava em Milton. Eles trocam mensagens de texto por horas, antes de Tim dirigir seu carro até o apartamento dela em Milton. Sem dúvida, você verá todas essas mensagens. Elas são bizarras. São mesmo. Mas depois de ler algumas vezes, você vai começar a perceber que Tim realmente acreditava que estava se defendendo. Que Tim claramente não entende a lei. E você vai perceber isso, que a irmã a quem ele recorreu tem alguns problemas de saúde mental. Antes de sair para Milton, Tim estacionou o carro no quintal para colocar alguns de seus pertences no veículo. Ele dirigiu até Milton, onde a polícia o encontrou no apartamento da irmã dele. A polícia rapidamente decidiu o que tinha acontecido. Um deles até xingou Tim, chamando-o de um merda. Eles revistaram a casa de Tim e Rose, revistaram os carros, revistaram o apartamento. Deixaram passar evidências cruciais. 2 detetives e um perito da cena do crime revistaram o carro de Tim. Eles não conseguem encontrar a arma dele. Encontram-a sob o banco da frente, meses depois. Você vai ouvir mais sobre isso. O que aconteceu aqui foi uma tragédia, mas Rosa não deixou Tim com outra escolha. Tim estava se defendendo. Tim não é culpado, então